O sono da morte. Dentre as muitas doutrinas errôneas dos nossos dias, conta-se a da inconsciência da alma depois da morte. Em defesa desta teoria, recorre-se a todas as escrituras que falam do sono da morte, sem se ter em conta o fato de que Satanás pode empregar as escrituras com o propósito de inverter o seu sentido. Como, por exemplo, no caso com o Senhor, quando da tentação em Mateus, capítulo 4, versículo 6. O que devemos compreender por sono depois da morte? Vejamos primeiramente o caso do Senhor em João 20, versículo 17. Ouvimos-lo dizer, abre aspas, ainda não subi para meu Pai, fecha aspas. Isto deu-se depois da sua ressurreição. E, no entanto, no dia da sua morte, ele entrou no paraíso levando em sua companhia o ladrão arrependido. Lucas 23, 43. Como harmonizar esses dois fatos? Muito simplesmente reconhecendo a diferença entre corpo e o espírito. No estado de separação do corpo, o Salvador, em companhia do seu remido, entrou no paraíso no momento da morte, enquanto que, em corpo, o Senhor não chegou à glória celestial senão 6 semanas mais tarde, quando da sua assunção no Monte das Oliveiras. No Salmo 16, versículos 9 e 10, diz: Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui, onde o Senhor Jesus fala profeticamente a diferença entre minha carne e minha alma, é estabelecida de um modo preciso. Notemos agora o caso de Estevão. Depois do seu martírio, mãos piedosas sepultaram-no e prantearam-no grandemente. Contudo, um pouco antes, ouvimos-lo dizer, abre aspas, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59 e capítulo 8, versículo 2. Não resta dúvida de que foi o corpo que foi sepultado. Enquanto choravam na presença do corpo, o seu espírito achava-se na presença bem-aventurada do Senhor. Se lermos as Sagradas Escrituras no espírito de temor e sem opiniões previamente concebidas, haveremos de verificar que o termo sono é sempre empregado em relação ao corpo, nunca em ligação com a alma. E assim lemos de como depois da ressurreição do Senhor, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, em Mateus capítulo 27, versículo 52. A expressão frequentemente empregada no Velho Testamento, de que este ou aquele dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais, refere-se somente ao corpo. É uma sequência natural. O corpo adormecido é sepultado. A expressão juntou-se a seu povo tem possivelmente um sentido mais amplo, indicando talvez que aquele que partiu juntou-se aos seus antepassados no mundo invisível. Qual era o pensamento de Paulo quando dizia partir e estar com Cristo é muito melhor e morrer é ganho? Em Filipenses 1, versículo 23, com certeza que ele não se referia a 2000 anos de estado inconsciente. Como poderia esse estado ser muito melhor do que o gozo ao serviço de Cristo? Mas ele mesmo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que quer estar ausente do corpo, importa estar presente com o Senhor. Todos vivemos para Deus. Lucas 20, versículo 38. Consideremos, finalmente, a história do rico, avarento e Lázaro, em Lucas 16, versículos 19 a 31. Quer digam que se trata de uma parábola, quer não, o Senhor não a considera como tal.
O fato é que ela nos fala de dois homens no mundo dos espíritos, no estado inverso da inconsciência, vivos, com a sensação da bem-aventurança e da dor. Mas esta escritura não é a única que nos descreve conversações entre homens no mundo espiritual. Isaías 14, versículos 9 a 11 e Ezequiel 32, versículo 21 são tão explícitas, se não tão gráficas como Lucas 16, versículos 19 a 31. O rico avarento morreu e foi sepultado. Quer dizer, o seu corpo foi sepultado. Em seguida lemos, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, isto é, a sua alma. O seu corpo estava na sepultura, mas a alma encontrava-se no Hades. Não tentemos iludir o sentido dessa história. É muito melhor tirar proveito da lição que Deus nos quer dar. A conclusão que podemos tirar é esta: quando o desenlace fatal se dá, a alma entra imediatamente no estado cônscio da bem-aventurança ou sofrimento, se bem que tínhamos que admitir de que nem os salvos, nem os perdidos atingem a sua consumação e destino final até o dia da ressurreição. Não nos esqueçamos de que o ponto de demarcação entre os salvos e os perdidos consiste agora na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e no valor expiatório do seu precioso sangue.